Fala pessoal, João Vitor Wróblewski, estudante de Psicologia. Sejam todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. E hoje estamos com mais um vídeo da nossa série Psicanálise. Então, para quem ainda não conhece essa série, é uma série que se propõe a trazer conteúdos de psicanálise de uma maneira mais embasada e mais organizada. Então, nesta série nós trazemos conteúdos referentes à psicologia freudiana, com um embasamento em livros do próprio Freud e falando de uma maneira mais didática. É o 8º vídeo da série, então se você ainda não assistiu, assista os outros 7 anteriores. Leia as recomendações de leitura que tem durante os vídeos e na descrição deles, que são muito importantes. Hoje, inclusive, existem mais 2 recomendações de leitura, que são as que nós estaremos utilizando para este vídeo de hoje. Uma delas, imagino que quem já leu as indicações dos 7 vídeos anteriores, já tenha lido esta, já que eu passei ela em um dos vídeos anteriores. A Homem dos Ratos. Então, este é um caso do Freud, onde ele relata um paciente com neurose obsessiva. E este caso ele se encontra ou no volume 10 da Imago ou no volume 9 da Companhia das Letras. E outro livro que estaremos utilizando hoje são Atos Obsessivos e Práticas Religiosas, também do Freud, se encontra no volume 9 da Imago ou no volume 8 da Companhia das Letras. Bom, e o que é então a neurose obsessiva? Então a neurose obsessiva é um quadro clínico que ele se caracteriza por o paciente estabelecer espécie de cerimônias, atos cerimoniais. Então, geralmente, os pacientes que eles sofrem de neurose obsessiva, eles tendem a ter um ritual regular que eles precisam repetir sempre do mesmo modo elaborado. Por exemplo, digamos que um paciente, ao deitar-se na cama, ele segue um ritual onde ele precisa colocar o seu travesseiro em uma posição exata. Ele precisa puxar o seu cobertor de um jeito específico. E após deitar, ele precisa deitar em uma posição específica. Isso, inclusive, é um dos exemplos que o próprio Freud nos traz durante o seu livro Atos Obsessivos. Um outro exemplo claro que eu poderia dar, por exemplo, pessoas que chegam no seu escritório, na empresa, e as canetas têm que estar exatamente na posição certa, o livro tem que estar certinho onde é para ser, tudo tem que estar de um jeito específico que aquela pessoa organiza. O que o Freud nos diz referente a isso? Que geralmente esses atos obsessivos, eles derivam de atitudes normais, tidas ao menos como normais, dentro da rotina da pessoa. Então, por exemplo, arrumar a cama é uma coisa que muitos têm por hábito, é uma coisa tida por nós como normal. Porém, chega um determinado momento que essas pessoas, quem sofre desse tipo de transtorno, entre aspas, ela vai precisar arrumar a cama não mais como uma atividade cotidiana, para que a cama esteja com o lençol estendido, ou cobertor estendido para à noite quando ela for dormir. Não, ela passa a arrumar a cama de um modo tão obsessivo, como o próprio título já diz, que ela vai ter que esticar o lençol de maneira absolutamente perfeita. Não pode ficar uma única curvinha no lençol. Ela vai ter que esticar o cobertor de uma maneira absolutamente perfeita. Então isso acaba acarretando em sofrimento, em geral, para os pacientes. E aí, referente a isso, o que o Freud nos traz, então? Que esses atos que a pessoa faz, geralmente ela encontra um sentido próprio nesses atos e que muitas vezes é do desconhecimento dela. E ela acredita que se ela não realizar esses atos, se ela não fizer todo esse ato cerimonial que ela se acostuma a partir de um determinado acontecimento, vai acontecer algo de ruim para ela ou para as pessoas próximas dela.
Então ela acredita que se ela não esticar o lençol exatamente como deve ser, se ela não deixar o travesseiro na posição exata que precisa ser, por exemplo, ela vai morrer, ou o namorado, a namorada dela vai sofrer algum mal. Isso nós vemos muito claramente no relato do Homem dos Ratos. Então, para quem já leu a indicação aí do caso do Homem dos Ratos, é um caso que o Freud trata de um soldado do exército que ele desenvolve várias neuroses obsessivas após ouvir o relato de um superior seu de uma tortura de guerra que era realizada. Então, a partir desse momento, o Homem dos Ratos ele passa a apresentar uma série de rituais e de atos obsessivos que geram sofrimento nele. E esses atos obsessivos, o próprio paciente entende que esses atos obsessivos eles não fazem sentido. Por exemplo, do Homem dos Ratos, para quem leu, ele tinha o ato obsessivo de retirar uma pedra do meio da estrada, porque ele acreditava que se a carruagem com a noiva dele passasse naquela pedra, iria quebrar a roda e ela iria morrer. Só que estando em um local totalmente distante da onde a noiva dele residia, com a plena consciência de que ela jamais passaria por ali. Então o próprio paciente ele tem noção de que o ato e a crença desse ato não tem lógica. Porém, ele não consegue deixar de promover esse ato, porque se ele deixar de fazer esse ato, ele tem uma angústia tão grande, que ele não consegue suportar essa angústia. Então, por exemplo, o Homem dos Ratos, ele acreditava que se ele não cumprisse uma série de rituais, o seu pai sofreria algum tipo de punição ou seria morto. Porém, o pai dele já estava morto e ele era ciente disso. Então ele tinha o entendimento que o pai estava morto, que não tinha lógica alguma em ele acreditar que o pai iria morrer, já que estava morto, mas ainda assim a angústia permanecia. Então, por mais que não pareça ter lógica o ato do paciente, a angústia é tão grande que ele não consegue deixar de fazer. E o engraçado que o Freud nos traz, ou o interessante, é que pro paciente ele encontra uma lógica no ato. Então, para nós pode parecer que não há lógica nenhuma, mas pro paciente, inconscientemente, ele estabelece uma série de raciocínio, uma sequência de pensamentos e ligações que acaba dando uma lógica, por mais que totalmente desnexa, acaba dando uma lógica àquela crença dele. Então ele acaba encontrando uma lógica nesse acreditar de que determinados tipos de atitude vão gerar um mal para ele ou para quem ele ama. E isso, o que nos é bem interessante, é que o Freud nos traz alguns exemplos. Então, ele nos traz no livro dele, eu vou pegar direto do livro dele, ele nos traz alguns relatos de ligações que alguns pacientes dele fizeram com atos obsessivos. Então, algumas ligações que nos mostram que, por mais que para nós pareça completamente sem nexo o ato do paciente obsessivo, ele encontra uma lógica na repetição e no cerimonial que ele realiza. Uma jovem que esteve sob minha observação sofria da compulsão de fazer a água revolutear na bacia várias vezes após se lavar. O significado desse ato cerimonial prendia-se ao seguinte ditado: não jogue fora a água suja até obter uma limpa. Com esse ato, pretendia advertir a irmã, a quem era muito afeiçoada, a impedi-la de se divorciar de um marido pouco satisfatório até que firmasse uma relação com um homem melhor. Isso está no relato da página 124 deste livro, Atos Obsessivos e Práticas Religiosas do Freud, que se encontra no volume 9 da Imago, ou no volume 8 da Companhia das Letras. Aí vocês vão ter que ver a página da Companhia das Letras. Página 124 é no da Imago, do ano de 1986-87.
Então aqui a gente vê que quando o Freud relata o caso desta paciente, o que acontecia? Toda vez ela pegou o hábito obsessivo de toda vez que ela se lavava, e lembrando que estamos falando de 1900, então de uma época onde a higiene pessoal era feita de uma maneira bem diferenciada, então era feita em bacia, com água, não havia chuveiro, então eram outros tempos. Enfim, quando ela se lavava, ela pegou por hábito obsessivo de ficar fazendo redemoinho na água suja após se lavar. E aí ela estabelece essa conexão, que esse hábito vem de um ditado popular que ela tinha conhecimento de não jogar fora a água suja até obter uma limpa. Um ditado popular que ela acabou associando ao casamento da irmã, que a irmã passava por conflitos no casamento e pretendia se separar. E ela tentava alertar a irmã de que não seria sensato essa irmã se separar antes de ter um outro pretendente, ou seja, de ter uma outra pessoa confiável, um outro homem, para lhe sustentar. Pode parecer machista, mas lembremos o contexto da época. Enfim, para muitos isso pode parecer loucura, né? Alguns vão falar, não, Freud surtou, né, para falar uma coisa dessa. Devo confessar que eu já fiz algumas críticas leigas do gênero, então também não posso criticar muito ferrenhamente quem tem esse posicionamento. Até entender uma questão muito importante. Então, até entender uma questão muito importante, para mim, às vezes também parecia sem lógica o que o Freud dizia a respeito dos pacientes. Mas é importante lembrarmos que isso ele traz aqui de maneira resumida. Então, esse livro ele tem por volta de umas 10 páginas. Em 10 páginas ele não vai trazer todo o contexto clínico de cada paciente, até mesmo porque seria um pouco perigoso para a questão de não se descobrir realmente quem são esses pacientes. Então, trazer informação pessoal demais dos pacientes também é um risco ético. E o Freud ele sempre foi relativamente preocupado com a ética em relação aos seus pacientes, de não os expor, e ele procura sempre simplificar o caso. Mas esta interpretação que ele chegou, é importante destacar que essas interpretações que o Freud dá não são dele. Então não é uma coisa que o Freud, você faz isso com a bacia, então é isso. Não. É uma coisa que ele foi, ao longo de várias sessões de análise, conversando com a sua paciente, e através do relato dessa paciente, ele foi direcionando a interpretação e chegaram juntos até esse dado. Tanto é que a paciente acaba se reconhecendo nessa informação. Então não é uma informação que o Freud trouxe, mas sim uma informação que ele construiu junto com a sua paciente ao decorrer de várias sessões de análise, aonde ele encontra esta lógica, que a paciente, esse ato da paciente de ficar fazendo redemoinho na água após se lavar, era um ato obsessivo na tentativa de alertar a irmã dela de que não deveria se separar do marido até encontrar um pretendente melhor. E isso é uma coisa que, se nós formos analisar, o psiquismo dessa mulher encontra uma lógica nisso. Por mais que para nós pareça muito sem lógica, mas o psiquismo dela encontra uma lógica e é uma das formas de defesa. Então, como nós sabemos que o sintoma, no caso da histeria, por exemplo, que se manifestam sintomas no corpo, a gente sabe que isso é uma das formas de defesa do psiquismo, por não conseguir representar de outro modo essa angústia, ele acaba representando no corpo. Do mesmo modo, o ato obsessivo é uma forma de representar uma angústia que a pessoa não consegue representar de outro modo. Então, ela não conseguia se comunicar da maneira que ela gostaria com a irmã em relação a esse fato do casamento. Então o que ela encontra de alternativa é isso, o que ela encontra de alternativa é esse ato obsessivo que ela acredita que vai surtir algum efeito. Nós temos uma outra aqui que talvez para alguns possa parecer até mais machista ainda. Uma mulher que estava vivendo separada do marido via-se sobre a compulsão de deixar intacta a melhor porção de tudo aquilo que comia,
Por exemplo, só aproveitava as beiradas de uma fatia de carne assada. A explicação dessa renúncia foi encontrada por meio da data da sua origem. Ela surgiu no dia seguinte àquele em que ela se recusara a ter relações maritais, uma palavra bem diferente que o Freud usa, com seu marido. Isto é, após ter renunciado ao melhor. Aí eles vão falar, quem disse que o melhor para a mulher do casamento era a relação sexual. Bom, se o Freud coloca isso no livro, possivelmente ele chegou a essa informação em conjunto com a mulher. Então não foi uma coisa que ele falou para ela. Tanto é que é uma das críticas que o Freud faz, que nós não podemos ficar impondo nossas vontades ao paciente. Então, com certeza, não é ele que falou que para ela o sexo era o melhor do casamento, mas sim ela quem trouxe isso durante as sessões de análise. E aí ele encontra também essa lógica. Então, qual que é a lógica da mulher que tinha o ato obsessivo de não poder comer a tida como a melhor parte dos alimentos, o miolo da carne, o miolo do pão? Ele encontra essa explicação no ato que ela teve de recusar o que se entendia pelo melhor do casamento, que era a relação sexual. E a partir disso, essa recusa dela no ato sexual, talvez ela considere que isso o que acabou acarretando na sua separação, e a partir de então ela desenvolveu essa obsessão para talvez tentar evitar novas angústias que ela viveu ou para representar a angústia que ela viveu da separação. Ela pegou este hábito de sempre desprezar o que é tido como o melhor do alimento, só consumindo o que seria inferior, porque seria uma relação que ela fazia com o seu casamento, onde ela consumiu o que tinha de inferior na relação, talvez os cuidados da casa, outras atividades, e deixou de lado o que havia de melhor para se aproveitar, que seria a relação sexual. Por isso ela desenvolveria esse ato obsessivo. Como eu disse, pode parecer para alguns uma interpretação machista, mas lembremos que possivelmente Freud chegou a essa interpretação em conjunto com a sua paciente. Não é uma coisa que ele criou do nada. Bom, então lembrando sempre que essa crença do paciente, ela sempre vem acompanhada, então esse hábito dele vem acompanhado de uma crença que se ele não realizar esse ritual, algo de ruim irá acontecer para ele ou para alguém que ele ama muito. E eu já conversei com algumas pessoas que têm hábitos de obsessão, hábitos obsessivos. Obviamente que eu não vou falar nomes, não vou falar quem foi. Não foi consulta, lembrando, eu sou só um estudante, então eu não realizo atendimentos clínicos. As pessoas com quem eu conversei, pessoas conhecidas mesmo, conversando até mesmo algumas antes mesmo de entrar para o curso de psicologia. E é interessante que as pessoas que têm o hábito de obsessão, elas realmente te relatam que elas não veem lógica no que elas fazem, mas a angústia de não fazer é tão grande, é tão intensa que ela não consegue resistir àquilo. Então, por mais que ela veja que não há sentido naquilo, a angústia é tão grande se ela não realizar aquele ritual que ela não consegue ficar sem realizar. E eu já vi vários relatos assim de pessoas que têm, por exemplo, rituais de só erguer o volume, por exemplo, do rádio em números pares ou em números primos. Aí existem níveis de complexidade variados. Então existem rituais assim que são altamente complexos. E uma das coisas que o Freud nos traz é que geralmente essas pessoas, elas conseguem por um bom tempo, e dependendo dos níveis dessa neurose obsessiva, essas pessoas elas conseguem manter uma interação social normal, ou entre aspas, tida como normal. Então elas conseguem manter hábitos de trabalho cotidiano comuns, ela consegue manter uma relação social, uma interação social relativamente dentro do esperado, porque ela faz geralmente esses atos obsessivos quando está sozinha. Então ela faz esses hábitos obsessivos longe dos olhos das pessoas. E para muitas pessoas que não convivem com ela, acabam não percebendo. Então às vezes até a pessoa vê ela praticando o hábito obsessivo,
mas não vê o contexto, não consegue enxergar o contexto. Então, para ela acaba parecendo um ato comum. Por exemplo, pessoas que têm a obsessão de erguer o volume do rádio em números pares ou ímpares. Dificilmente você vai reparar nisso. A pessoa vai lá, ergue o volume do rádio, você não vai ficar olhando em qual número que estava, em qual número que ela deixou, até mesmo porque se acontecer isso, possivelmente você também tem um ato obsessivo. Porque dificilmente a gente vai ficar reparando nesse tipo de detalhe. Mesma coisa uma pessoa que chega no trabalho, por exemplo, e organiza a mesa dela de um jeito específico. Então deixa determinado objeto aqui, determinado objeto ali. Geralmente você não vai prestar atenção nisso. A pessoa chega, muda a organização da mesa dela, você simplesmente entende que ela está organizando do jeito dela. Uma coisa, tanto é que o Freud nos diz que a maioria dos hábitos obsessivos, eles tendem a ser hábitos tidos como normais, então hábitos comuns do dia a dia, que são levados a um extremo muito grande. Então o hábito comum de você manter uma mesa organizada é levado a um extremo que as coisas têm que estar tão organizadas de modo a estarem todas exatamente no mesmo lugar, na mesma posição. Hábitos, por exemplo, como o próprio hábito de higiene pessoal. Já ouvi alguns relatos, inclusive se procurar na mídia aberta, tem relatos de pessoas, por exemplo, que escovam os dentes depois de tomar água, tipo, que chegam a escovar os dentes 20, 25 vezes por dia ou mais, que inclusive chegam a ter problemas dentários pelo excesso de escovação, problemas na gengiva, entre outros problemas. Então são hábitos que são tidos atualmente como normais, porém são levados a um extremo muito grande. E muitas vezes, como muitos desses hábitos são realizados longe dos olhos na sociedade, essas pessoas elas acabam passando muito tempo tendo esses hábitos sem serem notadas. E isso também demanda uma dificuldade, muitas vezes, dela se libertar de um sofrimento. Não que todo caso vai gerar sofrimento, mas existem muitas pessoas que relatam que realmente, quando você conversa com uma pessoa obsessiva, a maioria delas relata que tem sim sofrimento, e um sofrimento muito grande, porque acaba atrapalhando o dia a dia delas, acaba gerando uma angústia muito extrema. Então quando a pessoa não consegue realizar esse ritual, ela tem uma angústia assim muito forte, ela realmente acredita que ela ou alguém que ela de apreço dela vai sofrer algum mal, vai morrer, vai ter algum sofrimento. Então é uma coisa bem complicada e que, por não ser tão evidente socialmente falando, acaba muitas vezes a pessoa levando muito tempo para conseguir um tratamento para isso. Mas é muito importante que quem tenha busque um auxílio de um atendimento psicológico ou psicanalítico. Este é mais uma das temáticas, então, um pouco mais sobre a neurose obsessiva. Como eu comentei, para quem já leu O Homem dos Ratos, então já está meio situado com esse tipo de neurose. Lembrando que as neuroses são 3, segundo a psicanálise: neurose fóbica, neurose obsessiva e neurose histérica. Então, para quem leu as indicações anteriores também, já leu Ana O e já leu o caso Dora. Ambos são de neurose histérica. O Homem dos Ratos é de neurose obsessiva. E as neuroses foi o maior atendimento do Freud, foi em relação às neuroses, principalmente a neurose obsessiva e a neurose histérica. A psicose, até onde eu tenho acesso, pelo menos o Freud não atendeu o caso de psicose. Ele escreveu a respeito do caso Schreber, por exemplo, mas ele escreveu a respeito, não que ele tenha atendido. O Schreber não foi paciente dele. Então, na época, a psicanálise não apresentava uma eficiência para os casos de psicose, apenas para os casos de neurose. Hoje a psicanálise já se desenvolveu e já se tem um entendimento de como trabalhar com psicóticos para promover bem-estar nesses, e se faz um outro tipo de terapia que não a terapia para o neurótico, porque não funciona. A terapia para o neurótico não funciona, para o psicótico, inclusive pode fazer com que ele surte. Já a terapia que é realizada para o psicótico é uma terapia específica, bem diferenciada. Enfim, um pouco mais sobre a psicanálise. Lembrando, é importante que vocês leiam, então eu trago aqui apenas uma introdução às obras do Freud e à temática. Para vocês terem um entendimento mais detalhado, é muito importante que vocês leiam a obra em si. Então, lembrando, a obra usada por nós hoje para falar a respeito dos atos obsessivos é esta, onde consta atos obsessivos e práticas religiosas. Então, é a obra 9
da Imago ou 8 da Companhia das Letras. E se você ainda não leu dos vídeos anteriores as indicações, leia O Homem dos Ratos, que também vai te dar uma noção um pouco melhor do que é e como funciona a obsessão. Então, como que funciona a neurose obsessiva. Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique em gostei para nos ajudar a destacar o vídeo, compartilhe em suas redes sociais, compartilhe com quem vocês acreditam que vai ter interesse nessa temática. É isso, um pouco mais sobre a neurose obsessiva. Fiquem atentos aí no canal, possivelmente pro Psicanálise 9. Esta série ela tem um retorno razoável, o pessoal gostou dela, então possivelmente vai ter ainda o Psicanálise 9. Outra temática, aí fiquem no aguardo para ver. Confiram os outros vídeos do canal também, então temos vários vídeos aí no canal a respeito de várias temáticas, tanto da psicologia quanto da psicanálise. Estamos com um novo trabalho aí também, com o prefixo rapidinha, que são vídeos curtos, onde eu falo rapidamente de uma temática qualquer, de maneira bem rápida mesmo, 13 minutos ou menos o vídeo, que é uma nova ideia, bem direta assim mesmo, para quem não tem tanto tempo e quer ver algumas coisas sobre filosofia e sobre psicologia. Sempre buscando melhorar o canal para vocês. Agradeço a todos vocês pela companhia. Já temos aí mais de um ano de canal, lembrando aí para o pessoal que esse mês de janeiro o nosso canal completou um ano. Então, um ano na companhia de vocês, uma ótima companhia, me sugerindo temas, me ajudando a construir o conhecimento aí. O pessoal também ajudando a divulgar os vídeos, agradeço muito, sugerindo temáticas e nos acompanhando. Muito obrigado a todos vocês e um abraço a todos e até o próximo vídeo.